Fala galera, bom, ontem aconteceu o ciclone, né, o ciclone bomba aqui na região sul do Brasil, né, onde muitos de vocês perguntaram, né, como que o ciclone se forma, né, eu até falei para vocês aí que os ciclones, né, no caso aqui do hemisfério sul, eles se formam em latitudes médias, né, o que são as latitudes médias? São aquelas que estão ali na zona temperada, né, que é aquela entre a zona tropical e o polo sul, que no caso, né, aqui no nosso caso é a região da Antártida, tá? Então o que que acontece? Né? Eu até expliquei um pouquinho para vocês que existe aqueles dois sistemas que norteiam, que produzem os ventos, né? Que é o sistema de alta pressão, que é o ar gelado, que é aquele ar que fica em azul, e o sistema de baixa pressão, que é aquele ar mais quente. Né? Tanto que na meteorologia a gente vê muito no jornal falando de sistema de baixa pressão e alta pressão. Né? Então o que que é o sistema de baixa pressão? É aquele ar que está quente, tá? E o ar, quando ele fica quente, as moléculas do ar, do oxigênio no caso, elas ficam mais separadas. Então elas começam a inflar e elas começam a subir, ficam mais leves. Tá? Tanto que muitos animais, principalmente os pássaros, alguns ensinam seus filhotes a aprenderem a voar nesse tipo de ar. Por quê? Porque é um ar ascendente, né, que sobe por ele ser mais leve, ele sobe, fazendo com que esses animais acabem ensinando seus filhotes a planarem aí no ar, né, com mais facilidade. Olha que coisa interessante também sobre a natureza. E o outro é o sistema de alta pressão, né, que é o ar gelado, é o ar que fica geralmente embaixo. Principalmente agora que está inverno, o que vai predominar? O que vai predominar é o ar gelado. Tá? Tanto que em cidades como São Paulo tem a inversão térmica. E o que seria isso? A inversão térmica, por nós estarmos no inverno, o ar gelado fica embaixo, por ser mais pesado, e o ar quente fica em cima. E o que acontece na inversão térmica em cidades como São Paulo? Por nós termos produzir muita poluição, né? O ar gelado ele empurra a poluição aqui para baixo e essa poluição acaba não se dissipando para as partes mais altas. Ou seja, quem tem problemas respiratórios acaba inalando mais e mais poluição, né? Produtos químicos, né? Emitidos na atmosfera devido a essa transição, né? Que não acontece, né? Então a poluição fica aqui embaixo junto com o ar gelado, certo? Que é o ar mais frio, e em cima fica o ar quente. Então essa poluição fica confinada aqui onde nós estamos. E voltando ao ciclone, como que ele se forma? O ciclone ele se forma, gente, sempre no oceano, assim como o furacão. Né? Eu até falei assim que a gente tem que saber diferenciar, porque tem pessoas que confundem tornado e furacão. O furacão se forma no oceano. O tornado se forma no continente. O tornado é menor, o tornado tem um poder de destruição menor. Agora, o furacão, ele já tem um poder de destruição muito maior pelo seguinte, por ele ser muito grande, tem alguns que tem até 200 quilômetros de diâmetro, ou seja, muito grande. Os tornados, às vezes, o redemoinho deles ali, às vezes não passa de 2 quilômetros, por mais que seja um fenômeno muito forte, destrutivo, mas o furacão, em questão de quantidade, assim, né, de abrangência, ele é maior, tá? Tanto que o furacão, quando ele passa, depois ele acaba trazendo muito o quê? Ele acaba produzindo muita chuva, tá? Assim como o ciclone. Por quê? Porque para o furacão ser formado, assim como o ciclone, a água precisa estar quente. Então ela precisa, né, ter uma determinada temperatura. Tanto que o furacão, para ele se formar mesmo, a água tem que estar pelo menos a 27, a 26, 25 graus Celsius. Então o que acontece? Quando a água está quente, evapora. Então quando essa água evapora do mar, produz chuva. Tanto que o ciclone vocês viram aí. Né? Então assim, na questão da produção, o furacão e o ciclone, basicamente, eles são formados da mesma forma. Só que o ciclone, que no caso aqui do hemisfério sul, ele é menor, tá? O poder de destruição dele é menor. O furacão, ele tem uma potência muito maior, tá? Então, qual é o sistema que atua nessa produção de chuva e nessa produção desse ciclone? É o sistema de baixa pressão, que é aquele sistema do ar quente. Então, o que acontece? Esse sistema de baixa pressão atua nessa região oceânica, tendo essa grande evaporação, o ar está quente ali, ele está esquentando aquela água, está tendo uma grande evaporação, certo? E o que vai acontecer? Esse ar que está subindo, que está em ascendência, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar o ar gelado que está lá em cima, que é mais pesado, para baixo. Só que nesse sistema do ar quente subir e o ar gelado descer, ele vai formar esse redemoinho. Ah, professor, mas como que forma o redemoinho? Lembrando, gente, tem um sistema chamado sistema de Coriolis, tá? Que é devido à rotação da Terra.
Tá? Então, conforme a Terra roda, gira aí, né, no seu próprio eixo, ela também faz o movimento dos ventos, tá? Tanto que no hemisfério norte, os ventos lá, eles são no sentido anti-horário. E, aliás, desculpa, aqui no hemisfério sul, o sentido é anti-horário dos ventos, se vocês olharem a imagem do ciclone. E lá no hemisfério sul é o contrário, é no sentido horário. Tá? Então, nesse movimento de rotação da Terra, também muda a direção dos ventos em relação ao eixo da Terra, que no caso aí seria a própria linha do Equador, que é a linha de referência das latitudes. Tá? Tanto que tem gente que confunde outro sistema, o tufão. O tufão ele é a mesma coisa do que o furacão, só que lá no continente asiático eles chamam de tufão, ou até mesmo ciclone, tá? Tropical que seja. Porque assim, o tufão ele se localiza ali na região do noroeste do Oceano Pacífico, próximo dos países asiáticos mesmo, tá? Então lá na Ásia eles chamam de tufão. No norte do Oceano Atlântico se chama furacão, tá? Então a gente geralmente fala mais furacão aqui no Brasil do que propriamente tufão, por mais que aparece aí às vezes na notícia lá na Ásia, quando tem algum desse fenômeno aí, tá? Então assim, o que é o ciclone? Mostrando na imagem que vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo que tem um sistema de alta pressão, ou seja, um ar gelado que está vindo da Antártida, um grande predomínio, porque a gente está no inverno. Só que aí no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estava atuando um sistema de baixa pressão. Então, quando você junta um sistema de baixa pressão, que é esse bem vermelho, e o sistema de alta pressão, acaba propiciando que tenhamos esse fenômeno natural. E o fenômeno ciclone bomba, porque ele produz muito rápido essa instabilidade, provocando esses ventos fortes de repentinos. Tá? E ele acabou, né, pegando muitas pessoas desprevenidos, tá? Por mais que aqui em São Paulo ele às vezes acabe influenciando e já tiveram um tornado, ciclones no litoral de Santa Catarina, até mesmo no Paraná, que influenciou que os ventos chegaram aqui em São Paulo, tá? E já teve ciclone bem aqui no litoral de São Paulo, só que é mais raro. Aonde eles acontecem mesmo é mais nessa região dessas médias latitudes, tá? Que tá aí nessa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e propriamente do estado do Paraná. Tá? Eu até, para alguns, nem foi para todos, eu falei um pouco da brisa marítima, né? Como que a brisa marítima também tem a ver com esse sistema de alta e baixa pressão. Gente, uma coisa que eu sempre falo, o vento ele é produzido pela troca do ar quente e do ar gelado, é só isso. Tá? Por quê? Porque nós estamos numa bolha. E essa bolha que nós estamos aqui, que é a atmosfera cheia de gases, tem gases que são mais leves, outros mais pesados, enfim, cada um tem a sua particularidade, né? Tem sua característica. Então, por nós estarmos nessa bolha, logicamente que, né, vai ter pressão mais baixa, pressão mais alta, um vai empurrar o outro. É como se fosse uma rivalidade, né? Um tenta tomar o espaço do outro. Quando o ar quente sobe, o ar mais gelado preenche. Quando o ar gelado ele acaba saindo desse local, vai para um outro local, o ar quente acaba predominando naquela região. Então essa troca de ar quente e ar gelado acaba provocando os ventos, tá? Que eu até falei para alguns aí que quando eu era criança, eu imaginava que o que produzia o vento eram as árvores, mas ao contrário, né? Na verdade, o sistema de baixa e alta pressão, rivalizando aí na troca deles, acaba produzindo esse vento, né? E o balançar da árvore é só o resultado disso tudo, né? Aí eu falei um pouco para alguns aí da brisa marítima, né, gente? A brisa marítima, ela é muito interessante. Algumas pessoas que moram no litoral acabam entendendo um pouquinho, tem uma percepção maior sobre isso. O que seria a brisa marítima? Quando nós temos um dia quente no litoral, o que acontece? No continente, onde você está lá na praia fixado o pezinho na areia, né, a terra ela acaba esquentando rápido, esquenta muito rápido. Então aquele ar que está ali na região do continente esquenta muito rápido. Então aquele ar esquenta e sobe. E o que acontece? Aquele vento mais gelado que está vindo do oceano, porque tem a água que acaba dando uma refrescada nesse ar, ele acaba preenchendo esse espaço do ar quente que está subindo, tá? Então, quando você está num dia como esse, você percebe que o vento vem do oceano pro continente. Agora, quando fica à noite é o contrário. Por que é o contrário? Eu já falei para alguns, né, que o cimento, a terra, o solo no geral, ele esquenta rápido, mas perde aquela radiação que ele acumulou durante o dia muito rápido também. Certo? A água é o contrário. A água ela esquenta devagar, mas ela também, quando chega à noite principalmente, ela perde também aquela radiação bem lentamente. Tanto que é muito comum você chegar lá na praia à noite, na água, colocar o pezinho na água e você sentir aquela água quente.
Em algumas oportunidades, eu já pisei em lagos, por exemplo, e a água ainda estava quente mesmo 8 horas da noite, 9 horas da noite. Por quê? Porque a água ela esquenta devagar, mas ela perde radiação devagar. Então vamos voltar aqui na brisa marítima. Durante a noite, o que acontece? O ar gelado predomina no continente, porque aquela areia, aquela terra que está ali no continente, esfria rápido, então aquele ar fica gelado, porque não tem mais radiação solar, e aquela água do oceano, ela está ainda perdendo ainda a radiação, ou seja, está morna, está quente, está liberando calor. E nesse liberar do calor da água, ele acaba esquentando as moléculas de oxigênio, fazendo com que o oxigênio e os gases ali acabam subindo. Então é o contrário. Quando esse ar quente do oceano sobe durante a noite, o ar mais gelado vindo do continente acaba preenchendo esse espaço. Então é o contrário. Aí o vento, ele é do continente em direção ao oceano. Então essa seria a brisa marítima. Então olha, gente, a quantidade de coisas interessantes que nós temos só na climatologia. Só falando de sistema de alta e baixa pressão. Tá? Então o sistema de baixa pressão é aquele ar, é o ar quente e leve. O ar frio, né? O sistema de alta pressão é aquele ar mais gelado e pesado. Tanto que eu até falei para alguns, como que o balão, aqueles balões que a gente vê, como que eles inflam e sobem e ficam voando por aí com pessoas dentro? É porque eles têm aquele sistema lá, né, onde o operador ali ele aperta e libera calor. Naquele liberar do calor ali, ele esquenta o ar que está ali dentro, né, os gases que estão dentro daquele balão, fazendo com que ele fique mais leve. Por isso que eu falei, né, o vento, o ar quente, ele é mais leve, então ele sobe. O balão é da mesma forma. Então o rapaz lá, a pessoa que está operando, aperta, esquenta aquele ar que está ali dentro daquele balão, fazendo com que o ar ali dentro fique mais leve, fazendo com que ele suba e acabe voando por aí. Assim como o hidrogênio, como tem alguns dirigíveis, né, de hidrogênio, o hidrogênio também é mais leve do que o oxigênio. Então, assim, tem outros gases que são mais leves, tá? Então, assim, gente, que nem eu até falei também para alguns, não foi para todos, né? Que no deserto. Por que durante o dia, no deserto do Saara, por exemplo, é muito quente e à noite é muito frio? Pelo seguinte, gente, durante o dia aquela areia esquenta rápido, então por ter muita radiação solar ali, a região fica muito quente, chega em alguns lugares até 50 graus Celsius, só que quando chega a noite a temperatura cai muito, em questão de horas. Tá lá 45 graus Celsius, do nada à noite vai para 5 graus, né? Então assim, todos os dias lá é assim, tá? Então de dia é muito quente, à noite é frio, tá? Por quê? Por causa daquilo que eu falei, a Terra, o Sol esquenta rápido. Então ali durante o dia a radiação solar vai esquentar, vai ficar muito quente. À noite o Sol vai se pôr, né? Então aquela areia que está ali vai perder a radiação muito rápido, então aquela região vai esfriar. Se tivesse, por exemplo, vegetais, uma floresta, a floresta também ajuda a segurar, a reter calor, mas não tem, né? No caso do deserto do Saara. Né? Por exemplo, se tivesse mais água ali, também poderia ajudar um pouco a reter um pouco de calor durante a noite, mas não tem, tá, gente? Então é só, resumidamente falando, os ciclones é isso, tá? Se forma no oceano, né? Tem essa ascendência de ar quente, desce o ar gelado, devido à rotação da Terra, forma esse ciclone, né? Que se forma, no caso do hemisfério sul, nessas médias latitudes, tá? Que no caso as médias latitudes está nessa região aqui, sul do Brasil, ok? Tamo junto, galera. Nós.